A primeira fase, obviamente, é muito similar a concurso, né? Sim. Então, o que eu fiz? Respondi muita questão. Muita questão. Específica da OAB, né? Específica da OAB. Peguei lá um site de questões, respondi, acho que umas 800 questões. Peguei as provas e ia, né? E na maioria, eu tirava mais de 40, né? Depois eu fui vendo assuntos isolados, respondia questões daqueles assuntos em outras provas, né? Que o conteúdo parecia muito próximo ali. Tentava filtrar pela FGV. Banca. E fui fazendo assim, né? Fiz muito flashcard, né? Fazia muito flashcard, respondi muita questão. Lia a lei seca? Não. Lia muito a lei seca. 90% do conteúdo da primeira fase é lei seca. Só alguns conteúdos, assim, que nem se eu posso pegar penal. Tem uma parte do direito material que é doutrinária, mas são conceitos básicos que você vê na faculdade mais de uma vez, né? Então não tem como você não saber aquilo. Não está na lei, mas você vai ter contato com aquilo. É básico ali, digamos assim, né? Mas 90% eram questões. Então eu respondi muita questão, fiz muito resumo. E o resumo meu era sempre bem detalhado. Que eu já tinha apanhado, Mas né? você resumia da lei, você resumia da doutrina? Como é que era? Eu resumia de ambos. Eu tinha separado os caderninhos, né, por matérias. Eu não estudei todas as matérias, que não dava para esgotar o edital, né? Você focou em quais? Você lembra? Eu foquei nas que eu já tinha afinidade, facilidade, e naquelas que tinham mais pontuação. Então, assim, eu não vou estudar filosofia, que tem 2 questões. E filosofia são questões óbvias. Dá pra fazer ali por exclusão. Dá pra você deixar pro finalzinho lá, falar, deixa eu filosofar em cima dessas questões. Então, assim, que nem eu não peguei direito do trabalho e processo do trabalho para estudar, porque eu não tinha familiaridade nenhuma. Eu falei, cara, eu não vou parar agora para ver os princípios do direito do trabalho que eu não lembro. Não, eu vou focar o quê? Penal, que eu já tinha uma facilidade para deixar bem afiado. E você já tinha estudado pros TJs? Já tinha estudado então, pros outros. Você já, querendo ou não, já tinha uma bagagenzinha, né? Sim. E penal, civil, processo civil. Focava, era muito simples. Você pega o edital e vê, seleciona primeiro as matérias que você tem mais facilidade. Sempre tem, sempre. Durante a faculdade, você vai ter uma matéria que você fala, cara, isso aqui eu tiro de letra. Constitucional, por exemplo, era uma matéria que eu tinha facilidade. Então, o que eu fiz? Constitucional foi para os estudos. E é muito bom, né? Porque Constitucional, dá um norte para várias. Para tudo. Para tudo. Então, você vai ter na faculdade alguma matéria que você bate o olho e fala, cara, isso aqui... Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Aí, depois disso, você faz o quê? Vê as que dão mais pontuação. Quando você faz isso, Natasha, você já tá falando mais de 30 questões. Assim, ó. Então, ali tá quase garantido. Tá quase garantido. E, claro, depois tem chute, depois tem o chute mais específico, mais técnico, né? Você vai excluindo ali. E você só precisa de 40. Né? Lógico, se acertar mais, beleza. Ótimo. Você já fica com uma folga que você não tem que se preocupar. Então, eu fiz exatamente isso. Eu trouxe o que eu havia aprendido ali dos concursos. Que se eu não zerei nenhum edital, eu zerei o YouTube. Porque o que eu via de vídeo sobre os temas, como estudar... Nossa, eu conheci um monte. Passei por vocês também, que na época eu não sabia o que era vocês. Eu olhei assim, né? Mas não sabia exatamente. A gente teve material em 2017 para esses TJs que você fez. Teve. Então, eu passei... Nossa, eu conhecia todo mundo. Os professores lá de outros cursinhos sabiam o nome dos caras, tudo. Dava para fazer um churrasco com todo mundo. Né? Então, eu reuni tudo isso para fazer a primeira fase. Mas a primeira fase, eu poderia dizer que assim, olha, responda muitas questões. Responda muitas questões. Você acha que daria certo um estudo só por questões para a primeira fase? Totalmente. Totalmente. Até porque, se você vai estudar por questões e você acerta e analisa as demais alternativas que estão erradas... Faz a engenharia reversa, ali você já consegue aprender muita coisa. Você aprende muita coisa. E as questões, elas tendem a sempre ficar num espaço ali de temas. Né? Sempre. Constitucional, né? Quando eu fui fazer, eu peguei uma questão de prova passada, a mesma coisa. Mas falou, essa aqui tá dada. Eu falei, bom, faltam 39, né? Faltam 39. Então eu peguei ela e a questão era idêntica.
idêntica. A importância de idêntica, você fazer, né? idêntica, assim, Ctrl+C, Ctrl+V, sem... E você estudava, assim, quantas horas por dia? Você cronometrava? Tinha esse negócio? Porque agora tem, né? Ai, horas líquidas, não sei o quê. Nossa, se fosse... Estudava todos os dias ou tinha um dia que você tirava? Como é que era a sua rotina de estudo para OAB? Eu estudava como era possível. Eu cheguei a estudar já o dia inteiro, né? Péssimo, horrível. Não rende, né? Não rende, né? Usei muito o Pomodoro, que eu usava nos concursos, né? Usei muito. E era uma coisa que funcionava. Eu funciono por etapas. Você coloca eu para estudar meia hora, vou estudar meia hora. 1 hora já era. 1 hora eu já tô... Nossa, eu devaneio, eu já tô pensando na guerra que tá tendo lá fora, todos os problemas do país. Mas é engraçado como a gente se condiciona, né? E assim, você acostumou com esse método Pomodoro. Então, acho que seu cérebro já tinha entendido que a cada 30 minutos ele tinha que descansar um pouquinho. Sim, né? Sim. E era legal porque ele estimula a questão da recompensa, né? Você estuda 25, descansa 5. Em 5 minutos você pode fazer o que você quiser. Acho que depois de 3 ciclos você descansa 15. Então funcionava super bem. Nos concursos funcionava super bem, que é muito mais denso, pesado, né? Mais pesado. Na UB eu fiz isso também, foi super tranquilo. Só que assim, eu não tinha uma carga horária, né? Até porque eu trabalhava e estudava. Eu dava as aulas de informática, eu fazia estágio na defensoria e estudava de manhã. Pra faculdade, E tinha as coisas da faculdade ainda. Então, assim, eu não tinha horas. Às vezes na faculdade, entre a faculdade e o estágio que eu entrava 1 hora, eu ia responder questão, ou ia ler algum trecho da lei seca, estudava no ônibus. Mas não tem regra, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito das pessoas que são aprovadas. Elas não ficam se importando, assim, ai, quantas horas líquidas. Ai, eu tenho que estudar todos os dias. Gente, às vezes no domingo você tá tão cansado que não adianta você sentar ali para estudar meia hora, que não vai, né? Você tem que também respeitar o seu corpo, né? Sim, exatamente. Quanto mais eu tentava forçar uma rotina insana de estudo, exaustiva, pior era. Mas é bom que eu já tinha quebrado esse paradigma, né? Porque existe... Com os TJs, né? Com as provas. Sim, porque existe, no mundo dos concursos, tem essa receita de bolo que eles inventam, que é assim, você vai fazer concurso para juiz, tem que estudar 12 horas por dia. Cara, mas você leva... Só faz quem não trabalha. E você leva um relatório para eles lá na hora da prova, estudei 12 horas. Porque não faz sentido nenhum, né? Então, quando eu fui estudar para a primeira fase, eu estudava assim. Às vezes eu estudava mais, eu estudava menos. Às vezes eu não estudava,